Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Muito bom, 10h54. Vamos falar agora com um cara que é amigo do Na Noite Ipanema, um batalhador do esporte, Vladimir Godoy. Ele que é presidente da Liga Sorocabana de Boxe, professor de boxe, técnico de boxe, árbitro de boxe e é um representante da modalidade que deu alegria pro Brasil nos Jogos Olímpicos. A gente saiu da competição com uma inédita medalha de ouro no boxe masculino com o Robson Conceição na categoria até 60 quilos. O Robson que por muitas vezes veio pra Sorocaba fazer treinos, enfim, e tá dando resultado, né? A gente já tem vitórias de sorocabanos, o Brasil crescendo na modalidade. Vladimir, tenho certeza que o seu trabalho, inclusive junto lá com o pessoal da Confederação Brasileira de Boxe, tem uma parcela muito grande, né, nessa conquista da medalha de ouro que é inédita. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Boa noite, Tiagão. Boa noite a todos os ouvintes aí, né, Na Noite Ipanema. Eu agradeço mais uma vez o convite e vamos bater bola aí de bola. Falar de boxe, né? Fazer umas esquivas e meter uns jab. Vladimir, você analisou a vitória do Robson como uma surpresa, cara? Honestamente não, né? Lógico que agora, depois que ele ganhou, é mais fácil falar, né? Mas não era uma surpresa, até mesmo porque ele não era o número 1 do mundo, né? Não, mas assim, era a terceira Olimpíada dele, ele veio nesse ciclo olímpico, ele veio fazendo muitas lutas internacionais, né? Foi um próprio depoimento dele, então assim, e acho que um atleta depois que passa pelo que ele passou, pela história de 2 Olimpíadas, perder, é lógico que amadurece, né? Que isso é um problema no nosso país, né, Thiago? A gente tem um material humano muito bom, mas assim, vamos falar do boxe aqui, por exemplo. Você pega um atleta da seleção brasileira, daí ele vai para as Olimpíadas. É lógico que aqui ele é bom, mas quando você compara com os demais dos outros países, ele não é tão bom, né? Não é que não é tão bom, ele é tão bom quanto. Só que, por exemplo, você pega o brasileiro, ele vai primeiro para a Olimpíada dele, ele tem 15, 20 lutas internacionais. Aí qualquer um que ele pegue ali tem 50, 60 lutas internacionais. Então, a experiência, porque você não faz um atleta de altíssimo nível sem investimento, sem rodar, cara. Ele, né? Sem rodar, sem colocar ele à prova. É verdade, é verdade. É igual os nossos atletas aqui em Sorocaba. Hoje a nossa equipe é uma das melhores e das maiores do país. Mas é por quê? Porque os atletas estão lutando toda hora, entendeu? Então estão viajando para outras cidades, inclusive até para outros estados para lutar. Você gostou da participação do Ministério da Defesa apoiando o esporte com esses chamados atletas militares, né? Que tem uma patente do exército, batem incontinência. Eu confesso pra você que se foi só uma jogada de marketing, funcionou, porque os meninos, por exemplo, do vôlei ali, que bateram continência no hino nacional, cantando com emoção e tal, o que você acha desse programa? Você acha que isso influenciou no resultado? Com certeza, não tenha dúvida, que é o que a gente acabou de falar, né? Você não vai fazer um campeão mundial sem investir um centavo no negócio. Então, o Bolsa Pode ajuda, os atletas ajuda. Nós temos um atleta militar aqui, né? O Abner Teixeira, que é o peso pesado da seleção também, né? Que agora deve estar indo pra lá, provavelmente na renovação do ciclo agora, segundo semestre. Já pensando em 2020. Isso, ele já estava no Rio, né? Ele estava treinando com a seleção e com a equipe, ele ficou lá com 3 equipes da Ucrânia, de Cuba e da Irlanda. É um intercâmbio fantástico. Sim, né? não, o Abner voltou de lá do Rio de Janeiro antes das Olimpíadas, assim, o sorriso dele tava de orelha a orelha dando 2 voltas, né, meu? Porque apanhou pra burro e sorrindo, né? Não, então... Ô, Luizinho, é estranho esses caras, né? Toma uns murros na cara e volta sorrindo, porra. Mas o duro é só apanhar e não ganha nada, né? Tomou porrada e volta com medalhinha, tá lindo. Tá lindo. Mas voltando pra cá, né, que a gente acabou de ver, voltando da questão do militar. Eu vou ser honesto com você, assim, eu tenho uma visão, já ouvi muita gente criticar, mas assim, de dentro, não tem como, é um programa muito, muito bom, né? E vai continuar pelo jeito, né? Porque tá dando resultado, eu vou ser né? honesto contigo, tomara a Deus que politicamente não, porque isso daí é uma questão política, não é uma questão autoritária, de tipo, é político, precisava investir, não podia vir só do Ministério do Esporte, tinha que vamos achar um jeito, exatamente, então, aí falou assim, como o dono da rádio vem assim, você vai dividir, vai pagar tal, ele vai pagar tal, vou pagar tal, a gente faz um rateio, então rateou para que os atletas pudessem ser subsidiados para treinamento. Então, você pega os atletas brasileiros,
números, eu posso falar. E outra coisa, porque assim, tem um viés militar, os Jogos Olímpicos, Luizinho, porque querendo ou não, é uma guerra branca, é uma guerra do esporte, né? Sim. Todo esporte é uma competição, todo esporte tem um vencedor. Então ali, vamos dizer assim, naquela guerra do mundial ali, das melhores seleções, acaba sendo um então, mas os atletas que disputaram as Olimpíadas aqui, no ano anterior, eles disputaram as Olimpíadas militares. Então eles são atletas militares, eles recebem como militar e participam dos Jogos Mundiais, dos Jogos militares. E eles têm que bater continência em quartel, essas coisas ou não? Na verdade, eles recebem treinamento, né? Eles ficam um mês em treinamento, em clausura lá, entendendo todo o conceito. Não vira sargento só por... Tem que fazer uma prova, né? Na verdade, é um programa um pouco diferenciado, que assim, eles oficialmente eles não vão ser chamados diretamente pra guerra. Eles ficam lá, se for preciso, vão embora. Reserva, né? Na reserva. O objetivo principal deles é fazer um trabalho mais, como você falou, assim, mais de marketing, né? Mas fazer uma pergunta para você. Muitas críticas aconteceram aí com os militares, porque dizem que só pega o atleta quando tá pronto, né? E agora, verdade ou é mentira um negócio desse? Tem base isso? Godoy. Tem atletas de base? Como é que é isso? Deixa eu pensar, porque eu sei que tem que ser um pouco polido, né? Mas... tem, por favor, até porque a nossa audiência muitas vezes não tá nem conhecendo o que tá se falando aqui. Vamos raciocinar, nós aqui três e o público aí, somos pessoas sensatas e inteligentes, a gente consegue, só precisa ser jogado na mesa a verdade. A verdade, assim, eu não tenho a prepotência de achar que eu sei a verdade, mas assim, os fatos. Então vamos pensar o seguinte, vamos sair dos militares. Quem critica esse programa militar, normalmente eu vejo de dois olhos. O primeiro porque ou ignora todos os fatos, ou então é porque tem um pouquinho de inveja. Né? Eu vejo nesse ponto, porque assim, você fala pra mim, vamos sair dos militares, qual é a empresa que investe num atleta que não tá formado? Qual é a empresa, né? Qual é o país que investe num atleta que não tá formado, num atleta pesado? Então assim, o nosso país não tem um programa nacional, estadual, ok? Ou até mesmo municipal de esporte. O nosso esporte é relegado à lazer, à recreação, ao alto rendimento não é. Então, você vai falar pra mim que eu vou começar como militar ou como empresa, entendeu? A rádio, por exemplo, vai investir. Ela vai querer um retorno mínimo, né? Exatamente. Mas mesmo assim foi legal, porque quem criticou isso foi, se eu não me engano, o técnico do Thiago Braz, do salto com bar, e depois pediu desculpa. Não foi o do Thiago só, o do Zanetti. Do Arthur Zanetti que fez essa crítica. Mas eu entendo um pouco a frustração dele como treinador. Mas, cara, a gente tem que lembrar que é o seguinte: primeiro, o esporte é negócio. Ele precisa de resultado. É negócio. Então, assim, você precisa de um programa bom de base, sim. Né? Mas assim, é óbvio que quem vai dar, por exemplo, a gente Sorocaba que faz social. Temos mais de 600 crianças social. Isso aí não dá ibope. Entendendo? Mas é fundamental. Porque é dali que vai sair um medalhista olímpico. Mas Thiago, mas é isso daí, cara. É como educação, né? Sim. São 8, 10 anos educando. Você só vai querer, você vai contratar o cara não durante 8 anos estudando, você vai contratar o cara pra trabalhar de engenheiro na hora que tiver formado em engenheiro. E não você vai pagar, vou pagar a faculdade do cara. Vou pagar o ginásio aí, dele. Eu vou falar, Thiago, você fez o filho, tá bom, eu vou pagar toda a escola do seu menino, quando ele a faculdade, a hora que ele se formar, eu boto ele aqui como engenheiro. Vou trabalhar. E é uma coisa lógica, entendeu? Eu entendo a frustração do treinador do Zanetti, porque é uma frustração maioria do país, entendeu? Mas é lógico que você vai investir num atleta que tá dando resultado. Aliás, você quer a visibilidade até, eu acho que como publicidade pro povo brasileiro foi bom, porque essas medalhas deram uma autoestima pro país e tudo mais. A gente vai continuar com o Vladimir Godoy, ele que é especialista e da Liga Sorocabana de Boxe. Antes da gente tocar esse som, reforça o canal do Facebook da Liga Sorocabana, quem quiser saber mais, curso de arbitragem, informação desse social aí, os atletas amadores, profissionais, todo mundo que tá na ativa lá. A gente vai ter um curso agora também, no mês que vem, de arbitragem, né? É lisobox.blogspot.com.br. Lisobox, L-I-S-O box. Isso. Com E no final. .blogspot.com.br. Gostei. Vamos tocar um som, a gente já volta. Vladimir Godoy falando de boxe aqui na IPA. Na noite, Ipanema.
Essa é daquela época de ouro, né, Luizinho? Você tinha cabelo, você tava voando. Ai, moleque. Tava tudo pra cima, né? Ei, Guns N' Roses, velho de guerra. Hoje até sobrancelha tá caindo. A pipa do vovô não sobe mais, Maui. Ó, tô aqui com o Vladimir Godoy, ele que é professor técnico e presidente da Liga Sorocabana de Boxe. Vladimir, a gente tava falando fora do ar sobre o desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos, mas antes eu queria que você falasse a respeito do próprio boxe olímpico que mudou a partir dessa edição do Rio 2016. Antes usava-se o capacete e tinha um score, né? Cada soco, enfim, atingido tinha um placar ali. E isso acabava resultando meio que é igual o judô hoje, né? O cara faz um golpe, tá na frente, aí começa a fazer o antijogo. Agora mudou, agora é nota, igual o UFC, igual o boxe profissional, é assim. Tá melhor ou tá pior? Tá melhor, né? Não tenha dúvida disso. Na verdade, o boxe nos últimos 2 anos mudou muito a regra, né? Foram 7 mudanças de regra. E assim, a ideia da AIBA foi exatamente de aproximar novamente o profissional e o olímpico. Porque em 98, quando mudaram para que o boxe não saísse das Olimpíadas, né? Mudou a regra, aí virou com toque, round de 2 minutos. Então ficou muito. A grosso modo, falar bem grosso modo agora, tipo meio semi-contato. Então assim, era um boxe de semi-contato. Entendi, era um softball, não era beisebol. Exatamente. Né? Aí ficou meio frouxo o negócio aí. Ficou. Vamos ser sinceros, cara. Vamos ser sinceros, dá 2 porradas ali, sai Não, então, correndo. na verdade não precisava nem dar 2 porradas, você podia dar 2 toques e já marcava ponto, entendeu? E hoje assim, a potência do golpe, ela vai instigar o juiz a dar nota. Na verdade são 5 critérios. Antes era simples assim, era tocou no corpo do adversário, 3 juízes tinham que ver e apertar o botão, aí valia 1 ponto. Entendi. De 5 juízes que foi embaixo do ringue, 3 tinham que ver, apertava o botão, aí apareceu 1 ponto lá. Se 2 vissem só, não ia valer nada. Então, ficava muito ruim, porque depende do ângulo que você tava ali, você não viu o golpe. Sim. Entendeu? Mas aí hoje não, hoje volta como é no boxe profissional. Você tem que analisar o round, os 3 minutos, né, pro masculino, os 2 minutos pro feminino, e no final, segundo os 5 critérios lá, que é o número de golpes acertados, né? A insistência em ir pra frente, a competitividade, o domínio do round, o número de menos faltas conta. Você dá lá 10-9, 10-8, 10-6. E melhorou muito a luta também pra quem vê de fora, pra quem não conhece agora também, não né? tem ninguém fugindo, é dando porrada mesmo. Pra quem não conhece muito, vê lá um correndo do outro e fala, puta, essa merda aí. Tá parecendo esgrima essa desgraça aí, pô. Não, é verdade. Não, sim. E tem uma outra coisa que assim, a gente o boxe olímpico sempre foi a base do profissional, né? Então assim, você teve uma década que o boxeador, o que já lutava olímpico, né? Ele não conseguia se dar bem no profissional. É como você pegar um jogador de futebol de salão e depois pedir pro cara ir jogar futebol de campo. Você treina 20 anos, 15 anos, 10 anos do salão. Aí você vai se adaptar, putz, é outra modalidade. E hoje não. E você tem também aquela possibilidade agora que o Comitê Olímpico Internacional de que boxeadores profissionais possam disputar as Olimpíadas? Pode. Você acha que isso vai acontecer de um Manny Pacquiao tentar? Nunca, não vai. Porque assim, na verdade, assim, a princípio a AIBA permitiu isso para parar com a rivalidade. Nem com a rivalidade, porque o pessoal do profissional tava dizendo que tipo, a AIBA impedia, não sei o que, rapaz, você, tá bom, a gente libera, mas vocês vão ter que vir aqui, passar pela seletiva, pelo pré-olímpico, tudo como todo mundo, beleza. Aí para pensar, você ganha nos Estados Unidos lutando alguns milhões de dólares para fazer uma luta. E aqui você vai voltar. Você vai voltar pra não ganhar nada pra lutar. Se você tiver um patrocinador, mas você vai ganhar. Porque você não ganha por luta nas Olimpíadas. Você ganha um salário do governo, alguma coisa assim. Se tivesse, não, você é por conta. Então, assim, um atleta que tá bem feito no profissional, ele não vai voltar. Porque é regressão. Agora, isso abre margem, como nós tivemos 3 boxadores profissionais nessas Olimpíadas. Mas são de países que não têm tradição e atletas que não tinham conseguido uma carreira. Então, o que eles tentaram? Nessas Olimpíadas, exatamente, porque se ganhar uma medalha, o cara assina um contrato com um empresário bom e vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos, porque dá lá em dólar, e não é milhões, né, cara? E é um grande negócio, o boxe é o maior negócio, né? Tá ainda muito acima do UFC, né? Sempre teve. É que na verdade aqui no Brasil a gente teve um período, né, que a gente ficou visualizando muito o UFC porque os brasileiros estavam bem.
Não só os brasileiros estavam bem, né? Mas a gente teve um cerceamento das notícias lá fora. Porque no mesmo tempo que tinha os brasileiros ganhando aqui, tinha muitas lutas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, onde o boxe também é forte. A transmissão, Luizinho, cortou, sabe aquela coisa? É a questão da informação, né? Informação é poder, né? Vocês sabem disso, vocês são da comunicação, você é jornalista, Thiagão, então assim, você sabe que dependendo da informação como você passa, você forma opinião. Sim. Então, mas enfim, isso aconteceu, só que é óbvio, não tivemos como você falou, como a gente falou agora, um esporte para sobreviver, ele precisa de ídolo, entendeu? Isso. Então, aí assim, o boxe sempre foi forte, né? Há 5 anos atrás. O Popó, quem não conhece o Popó até hoje, né? Que deu tantas alegrias pra gente, 4 vezes campeão. Mas o Bradley, que é o norte-americano lá, ninguém conhece ele. Mas ele já fez várias lutas. Cada luta que ele faz ele lutou 2 vezes com o Pacquiao. Nas 2 lutas dele, na primeira ele ganhou $9 milhões e na outra ele ganhou 15 milhões. Caramba! Mas ele não é um cara forte, entendeu? Ele não é o mais conhecido do mundo. Não, ele é um cara que os Estados Unidos tá tentando fazer. E quem perde ganha também ou não? Opa, na verdade isso é um negócio, você assina um contrato, vou lutar contigo. Então assim, o Thiago é o promotor, ele vai vir aqui e vai falar assim, Vladimir, pra você lutar com o Thiago, vou te pagar $9 milhões. E aí você, Luizinho, é o top de linha, entendeu? Você vai ganhar 20 milhões, entendeu? Como foi a luta do Pacquiao com o Só que aí o próprio lutador que tem que pagar o nutricionista, o treinador. Isso daí é tá por conta do cara, entendeu? O custo tá subentendido e isso é difícil, porque às vezes o atleta se lesiona e não tem uma previdência, não tem um salário, é difícil, tem que ter cabeça, tem que ter muita cabeça e tem que ter alguém por trás, porque senão você pode ganhar muito dinheiro, mas vai perder muito, né, cara? E vou aproveitar a brecha que vocês deram, logo a gente tá eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem o Esquiva, que foi prata nas Olimpíadas. O Esquiva Falcão. A carreira dele tá sendo muito bem feita lá nos Estados Unidos. Se ele Deus já quiser, tá ganhando umas lutinhas? Já ganhou várias lutas lá nos Estados Unidos. Que legal! Ô, Thiago, você podia investir em mim, eu iria lutar lá, nem que perdesse. Só pra ver você apanhando, vale uma grana. Se o cara ganha 9 milhões, quem perde ganha o quê? 1 milhão, 2 milhões? Não é por isso. Depende do contrato. Isso depende do contrato. Você sabe quanto você vai ganhar antes de subir no ringue. O King tá vivo ainda ou morreu? Tá vivo. E ele ainda continua produzindo boxe? Quem que é o novo Don King na verdade, o Don King, ele acabou perdendo um pouco depois que ele fez muita besteira, principalmente na carreira do Mike Tyson, né? Então, sim, ele acabou usufruindo muito mal do poder que ele tinha, então usando muitos atletas. Hoje o maior promotor de eventos nos Estados Unidos é o Floyd Mayweather, né? O próprio lutador, o Floyd Mayweather. Esse cara, ele não faz dinheiro à toa, ele é uma máquina de fazer dinheiro, porque não só porque dentro do ringue ele é bom, mas ele criou a empresa, então ele administra, então ele é muito bem articulado, né? Eu lembrei agora de uma do Floyd Mayweather, Luizinho, ele postou uma foto de $1 milhão, assim, em dinheiro, e ele falando assim, estou apostando no Denver Broncos essa noite no Super Bowl, e aí o Seattle Seahawks ganhou, e aí o cara virou tipo o meme da paradinha, e aí ele apareceu deitado numa cama com mais $1 milhão, assim, falando se vocês estão puta aí, eu tenho mais $1 milhão pra gastar, filhão. O cara esse gosta de dinheiro, né? Eu particularmente acho assim, ele é um bom atleta, mas eu falo com os meninos, assim, não é um exemplo de pessoa pra se seguir, né? Ele é o mau caráter da história? Não sei se ele é um mau caráter, mas pode ser, porque eu penso, que eu sei que eu tenho um pensamento às vezes meio arcaico e meio chato, né? Porque você chega num nível como chega esses atletas, muitas crianças vão se espelhar, né, meu? Então os caras são formadores de... Então acho que assim, se o cara entende que ele é uma figura pública, eu acho que o mínimo que ele pode ter é um pouquinho de sensatez e pensar, né? O Floyd Mayweather que nunca perdeu, né? Nunca perdeu. Ele é invicto, né? Tem 30 e fumaça, 37, 38 anos. Não, 40 anos. Ele já tem 40, nunca perdeu, Luizinho. Tá beirando os 40. Ele empatou algumas lutas, mas assim, tem luta que ele merecia ter um resultado pior e acabou a juizada dando aquela aperto, sabe aquela coisa? É complicado, né? É igual o amigão que foi lutar na Rússia. A gente foi lá e viu, você vai na Rússia. Fábio Maldonado, desculpa, eu falo amigão. O Fábio foi lá lutar na Rússia, contra o russo, entendeu? Não sei o quê. A festa e o bolo era pro cara, não era pro amigão, entendeu? É verdade. Então assim, o amigão tinha
tinha que ter arrebentado a cabeça dele, mas se a cabeça caiu, e ainda era capaz de ser, se o amigão tivesse arrancado a cabeça, ele falou assim, ó, foi excesso de violência, perdeu por classificação, entendeu? É verdade, vamos levantar a bandeira da Rússia aqui, acabou. Ô Vladimir, a gente tem que encerrar, cara, mas eu quero agradecer muito o seu papo, sempre rende bacana, e eu quero que você divulgue então um telefone para contato aí, para quem quiser ajudar no trabalho social, para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, e mais uma vez aí o endereço, enfim, rede social ou o próprio site. O site nosso é o www.lisobox.com.br. Nós temos as matérias e tudo que acontece no projeto social, né, nos cursos, torneios, enfim, nos eventos que a Liga organiza, que fica também no site e no blog, que é o lisobox.blogspot.com.br. E se alguém tiver interessado em saber um pouquinho mais do nosso trabalho, fazer parte, ou até mesmo contribuir, investir nos atletas antes que eles ganhem medalha de ouro, pode entrar lá no e-mail e mandar um e-mail para nós, é lisobox@lisobox.com.br. A gente vai estar retornando a ligação, e-mail, enfim, mostrando os projetos. Ajude as pessoas do bem a fazerem a diferença nessa sociedade que a gente vive. Vladimir Godoy, um grande abraço para você, obrigado pela visita mais uma vez, tá bom? Opa, eu que agradeço, Thiagão, e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Esse é o cara do box, viu? Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Programa Na Noite Ipanema no oferecimento da Tonelli Centro Automotivo. Mês dos Pais é lá na Tonelli, tem toda a linha, desde o alinhamento, o amortecedor, os pneus. Quando eu falo que é R$119,90, não é o remold, é o zero importado e você tem garantia. Lá o alinhamento tem 1 ano de garantia, é R$49,90. E não é qualquer alinhamento também. É o 3D, Luizinho, ó. Exatamente, sai como se tivesse saído da fábrica. Ali na Avenida Juscelino Kubitschek 194, perto da rodoviária. Se quiser agendar o horário para otimizar o atendimento, é fácil, 3231-1010, 3231-1010, essa é a Tonelli, mas fala que ouviu na Ipanema, vai, a gente já volta. O som que causa no seu rádio, volta já na IPA.